Amém. Saúde a todos com a paz e com o amor de Cristo. Amém. Eu já perguntei, mas volto a perguntar: quem está feliz porque está na casa do Pai? Aleluia. Deus é bom, amém? Deus é bom em todo o tempo. E em todo o tempo Deus é bom. Eu queria que pudéssemos abrir a palavra do Senhor lá em Marcos 14. Hoje celebramos a ceia, o memorial da Santa Ceia do Senhor, amém? Que Ele deixou para nós, aleluia. Deus quer falar algo ao nosso coração. Eu tinha uma outra palavra preparada, mas Deus nesta madrugada despertou-me e me fez preparar outra palavra, amém? Que o Espírito Santo possa mesmo falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Então lá em Marcos 14, 30, amém? Diz assim a palavra do Senhor, aleluia. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Marcos 14, 30. O momento em que Jesus falava do que vinha a acontecer logo de seguida, amém? E Pedro, aquele homem maravilhoso, amém? Um homem que tanto estava na carne como estava no Espírito. Ele é o mesmo homem que um tempo atrás, junto de Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E ele, com a revelação do Espírito Santo, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, amém? Mas logo passado um bocadinho, no mesmo momento, aleluia, Jesus o repreendeu e disse: para trás de mim, Satanás. Amém? Esse homem, meus amados, minhas amadas, ele representa exatamente a cada um de nós nos dias de hoje. Amém? Que nós temos tanto espiritual como temos de carne. A palavra do Senhor diz que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então é isso que nós vamos falar neste dia. A negação, a queda de negação a Jesus, ou a queda de quando a carne está acima do Espírito. Amém? E temos aqui o nosso amado Pedro como exemplo para as nossas vidas. Amém? Então, nós em Pedro vamos ver alguns pontos da queda que Pedro teve nesta fase. Amém? Pontos que em nós pode acontecer exatamente o mesmo. Podemos cair. Amém? Então, o primeiro ponto que leva à queda de Pedro é que ele está cheio da sua autoconfiança. Quantas vezes nós, nas situações, a nossa confiança em nós mesmos é tanta que nos leva à queda. Que não deixamos Deus ser Deus em nossa vida e vamos segundo aquela que é a nossa sabedoria, a nossa confiança, a nossa força. Aleluia! E onde é que podemos ver isto, meus amados? Logo na resposta que ele deu a Jesus. Ainda lá no capítulo 14, no verso 31, diz assim: mas ele insistia com mais veemência, ainda que, e dizia assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Vejam, a confiança dele era tão que ele disse: mesmo que eu tenha que morrer contigo, eu jamais te negarei. Quantas vezes nós não temos assim estas atitudes? Não é? Aleluia. Amém. Também
ponto em que nos pode levar à queda, podemos ver também aqui no livro de Marcos, aleluia, no ponto 34 diz assim, Jesus no Getsemane diz assim, a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai. Porque Jesus não deixa nada por dizer. Porque Jesus nos dá todos os dias alertas. Isto se nós abrirmos a Bíblia. Amém? Porque senão, se nós não abrirmos a Bíblia, Jesus não vai falar connosco. Fala, pastor. Ele fala em sonhos. Eu já disse aqui. Se nós não conhecermos a palavra, Jesus não vai falar, meus amados. Amém? Então, diz ele para nós, ficai aqui e vigiai. Mas o que é que aconteceu com Pedro? Diz assim, lá no 37, voltando, Jesus, achou-os o quê? Dormindo. Mas notem, achou-os dormindo, mas ele falou especificamente para Pedro, porque ele sabia bem o que é que ia acontecer. E ele disse assim, e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora. Então o facto de nós dormirmos espiritualmente, de nós não vigiarmos, de nós não buscarmos como Jesus nos pede, até à sua volta ele diz para nós estarmos na torre de vigia como sentinela, amém? Aleluia! Então ele diz que Pedro, ele dormia. Então não é hora mais de dormir, é hora de estar a vigiar, porque se estivermos a dormir, a queda vai ser grande. Amém? Estou um bocadinho alto, estão a fazer confusão. Porque eu ouço aqui os retornos e faz-me... Aleluia! Amém. Outro ponto que nos leva à queda é quando nós, nas situações, nós reagimos de um modo carnal. Na vez de agirmos com a sabedoria do Espírito Santo, a nossa carne vai em primeiro lugar. Amém? Foi o que aconteceu exatamente com Pedro. Onde? Vamos abrir, quem puder, lá em João, aleluia, no capítulo 18, aleluia, que nos diz assim lá entre o verso 10 e o verso 11, que nos diz assim, então Simão Pedro, quem? Simão Pedro. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e fez o quê? Feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Notem, aquele mesmo homem que um dia disse, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, foi o mesmo homem que numa situação de aflição não esperou e saca da sua espada e cava. Ele agiu pela sua própria carne. Amém? Aleluia! Meus amados, cuidado, porque estas reações como as de Pedro, elas são inúteis. Elas não vêm acrescentar nada à nossa vida, pelo contrário, elas nos levam à nossa queda. Amém? Pedro, ele agiu sem refletir. E quantas vezes nós agimos desse mesmo modo? Não refletimos e atuamos de imediato. Isso só demonstrou que não foi, amém, a paixão, mas foi a razão que agiu através dele. Não foi o amor. Aleluia! E ele, meus amados, correu risco de vida com essa ação intempestiva. Aleluia! Porque lá no verso 26 diz assim,
do mesmo capítulo de João, no 18, capítulo, diz assim: um dos servos do sumo sacerdote, como é que ele chamava? Malco. Lemos ali atrás, amém? Diz assim: parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? Notem, a nossa atitude, a nossa ação sem reflexão, amém, nos leva ao perigo. Porque outros vão estar a ver e no momento exato eles vão dizer: tu não estavas lá. Não foste tu que pediste por Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Então todas as nossas ações, elas devem nos demonstrar, amém, de quem somos filhos. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor lá em Mateus 5. Aleluia. Diz assim para nós Mateus 5, 44 e 45. Aleluia. Ele nos mostra como a nossa ação deve ser. Diz assim: eu porém vos digo. Digam comigo. Já viram? 44. Mateus 5, 44. Eu porém vos digo: amai os vossos inimigos e orai. Vocês estão com medo. Sabem porquê? Porque na verdade quando chega a hora se calhar não oram. Pois é. Vamos lá de novo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém? Para que vos torneis filhos. Então Jesus ele tem vários segredos para nós e os revela a nós. Ele diz para que nos tornemos filhos do nosso Pai Celestial. Amém? Nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Pastor, mas eu pensava que eu estava a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo da caminhada da prosperidade espiritual, amém? No crescimento espiritual, amém? Porque a palavra do Senhor diz: conhecei e prossegui em conhecer. Por isso é que depois Ele tem assim estes mistérios guardados para nós. Amém. Aleluia! Por isso é que Ele diz para nós lermos a palavra do Senhor, não lendo a letra, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. É o Espírito que vai trazer a revelação à nossa vida. Aleluia! Glória então a Deus. hoje descobrimos: se eu não orar por aquele que me persegue, se eu não amar aquele que é meu inimigo, serei eu filho de Deus? Amém? É para refletir. Aleluia. Aleluia. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Outro ponto da nossa queda é que Pedro, ele seguiu Jesus de longe. Vemos lá no verso 54 de Lucas 22, amém? Se vos atrasa ou se vos tira a percepção da leitura, não estejam a desviar, porque eu vou ler os versículos sempre, está bem? Seguiu Jesus de longe. Lucas 22, 54 diz para nós assim: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Meus amados, esta atitude de Pedro, ela revela medo dos homens. E a palavra do Senhor diz para nós, amém, lá no livro de João, que o medo lança fora, que o amor de Deus, o amor verdadeiro,
Então, até este ponto, Pedro ainda não tinha percebido o verdadeiro amor. Porque Pedro ainda existia na vida dele medo. E nós muitas vezes, por causa desse medo que ainda existe em nós, que ainda não deixamos Deus trabalhar verdadeiramente os nossos corações, as nossas mentes, o nosso espírito, a nossa alma. Nós muitas vezes escondemos que somos filhos do Deus vivo. Amém. Amém. Talvez alguém já foi a uma entrevista e não denunciou a sua fé com medo de perder aquele lugar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: se aquela porta era para si, você se disser que é filho do Deus vivo, a porta abre. Se não disser, a porta pode se fechar. Aleluia! Amém. Não tenha medo. Não tenha medo de dizer quem é. Não tenha medo de esconder quem é o seu Pai. Aleluia! Tenha medo de servir a Satanás, porque esse sim o leva para o inferno. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Amém. Meus amados, não é por você dizer que é filho de Deus que aquela porta abre ou fecha. Nós temos que anunciar, porque a palavra diz: ide e pregai o Evangelho. Não foi este o Pedro que disse: se for preciso eu morro contigo? Até e agora? Agora ele ia de longe. Ele escondia-se para que ninguém soubesse que ele estava com Jesus. O que adianta vir à igreja ao domingo ou à quarta-feira, bater com a sua mão no peito? Eu sou filho de Deus, e durante a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado, quando sai da igreja, ninguém sabe que você é crente. Então você não é crente, é convertido. É convencido. Aleluia. Isto acontece-me quando Deus está a dar na hora. Amém. E acontece quando eu me durmo a noite e passo a noite toda. Amado, vigia. Vigie como é que está a sua vida espiritual. Vigie se está a andar com Jesus de perto ou se está a andar com Ele de longe. Porque de longe ninguém anda com Jesus. De longe só se vê Jesus, mas não andamos com Ele. De longe nós negamos a Jesus em todo o tempo. Ah, pastor, você está sendo mal hoje. Pois é, às 5 da manhã Deus também falou para mim, foi mal comigo? Não. Porque Ele é um Pai de amor e Ele exorta aos seus filhos. Ele exorta aos seus filhos de um modo tal que Ele não quer ver os seus filhos a caírem. Ele quer ver os seus filhos a andarem de nada com Ele até a eternidade. Glória a Deus. Aleluia! Duvido que alguma mãe que está aqui, algum pai que está aqui, algum dia deixou o seu filho ali para o canto e deixou. Duvido! Por muito mal que esse filho seja. Amém? E eu vou dizer uma coisa: se há filhos maus, somos nós para Deus. Amém. Aleluia! Andar de longe revela medo. Medo daquilo que podemos passar diante dos homens. Outro ponto, e que Jesus nos alerta em todo o tempo. Ah, pastor, eu hoje vou lá ler o Salmo 1. Glória a Deus. Que começa logo por dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas foi exatamente isso que Pedro foi fazer logo a seguir. Está lá, leiam, Lucas 22, 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Eu vou-vos dizer, nós passamos a vida a nos assentar no meio dos escarnecedores. Nós vivemos no mundo, nós não vivemos no céu.
E o mundo está cheio de ímpios e escarnecedores. Nós trabalhamos junto deles. E sabem o que é que a gente faz? Na hora que eles se juntam para o disco, fazemos exatamente o mesmo. Então Pedro andava de longe. Pedro se assentou na roda dos escarnecedores, quando a própria palavra nos exorta a não o fazer. Aleluia! Ah, pastora, mas Jesus comeu na casa de pecadores, porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, quando você se ajunta aos ímpios, porque a palavra lá em Mateus, eu não li há pouco, 5:45, diz que o sol nasce para quem? Para todos. E assim como um dia nós também estávamos nesse lugar, Jesus usou alguém para orar por nós, Jesus usou alguém para nos falar dele. É o único motivo que você se pôr no meio deles, é para lhes falar de Jesus. Amém. Se for para escarnecer, se for para falar mal, se for para fazer outras coisas mais que não vou dizer aqui, que vocês sabem tão bem quanto eu. Não se sintam. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Porque isto é como uma coisa leva a outra. Uma coisa puxa a outra, meus amados. E notem, Pedro, seguindo esta linhagem de pensamento que estamos a ter, Pedro começou a mentir. A mentir entrou em Pedro. Espírito de medo, espírito de mentira. Notem o que a nossa atitude nos pode fazer. Então Pedro diz a palavra do Senhor lá em Marcos 14:68. Vamos andar outra vez aqui para o livro de Marcos. Amém? Diz assim: mas ele, Pedro, o negou, dizendo: não o conheço. Pedro não conhecia Jesus. Pedro não andou com Jesus. Nem compreendo o que dizes. E saiu para o Pedro e o galo cantou. No 71, meus amados, e no 71 nós vemos outro ponto que acontece quando começa a nossa queda. Nós mentimos e quem mente não consegue ser conciso a mentir. Então diz Pedro, diz a palavra aqui no 71, que diz que ele, porém, começou a quê? A praguejar e a jurar: não conheço esse homem do que é que falais. Pensem. Eu não sei. Deus não me revela a vossa vida, nem eu quero que Ele me revele a minha, meus amados. E se for para orar, eu oro por vocês. Aleluia, no meu quarto, na minha casa, aqui, amém? Mas a palavra é para que cada um se examine a si mesmo. Porque hoje temos culto de Santa Ceia. Aleluia, então nós temos que fazer aqui uma introspeção da nossa vida. Não é daí do vizinho do lado, não. Não é do vosso vizinho que está aí do lado, não. É da vossa própria vida, amém? A ver se há aí um Pedro. Aleluia. E podemos, por final, destes pontos que estamos aqui a ver, eu posso vos dizer, meus amados, que são 8 pontos que estamos a ver hoje. Aleluia. E isto é uma adversão de Jesus sobre a nossa vida por causa da sua fidelidade. Então diz a palavra, depois disto tudo, Pedro, ele nega a Jesus 3 vezes. E diz a palavra do Senhor ainda mais, voltamos lá a Lucas 22, aleluia. No verso 57 ao 62, nos diz assim, aleluia. Mas Pedro negava dizendo: mulher,
não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse uma vez, certo? Uma vez, Pedro negou. Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. Segunda vez. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. E mais Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. 3 vezes Pedro nega a Jesus. Aleluia. E diz assim, logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Aleluia. E no 62 diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aleluia. Pedro, ele fugiu covardemente. E quantas vezes Deus nos revela, Deus nos exorta algum pecado que há em nós ainda por tratar. Quantas vezes Deus vem nos exortar de situações que não são para bater na nossa vida e nós fugimos covardemente. Porque não queremos a transformação completa. Porque há coisas que ainda satisfazem o nosso coração. Porque há coisas que Jesus ainda não tomou o lugar todo porque nós não deixamos. Não é porque Ele não queira, mas é porque nós não deixamos. Aleluia. E sabem quando é que elas se denunciam, irmã Mila? É quando nós começamos a afastar-nos de Jesus. É quando nós começamos a deixar de ler a palavra, de orar, de vigiar. Meus amados, há coisas que ainda estão escondidas. Há coisas que ainda têm que ser tratadas. Há coisas que ainda têm que ser transformadas. Aleluia. Quando há certas coisas que acontecem em nossa vida, elas se denunciam. Amém. Então não fuja covardemente, mas vá aos pés de Jesus, peça o perdão, peça o restauro e peça a transformação. Amém. Aleluia. Amém. Sabem qual é a consequência de tudo isto que lemos para trás? Sabem? Lá no livro de Marcos, voltamos lá, nós andamos aqui. Marcos, Lucas, no capítulo 16, meus amados, quando Jesus ressuscitou, lá no verso 7 ele diz assim, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Quem me consegue dizer porquê que Deus não disse assim? Que Jesus não disse assim, ide e dizei a todos os discípulos. Porque é que Jesus disse, ide e dizei a seus discípulos e a Pedro? Pedro já não era mais digno de ser chamado de discípulo? Quando nós negamos a Jesus, meus amados, quando nós negamos a Jesus, nós temos que ter depois um arrependimento genuíno para voltarmos a sermos chamados de discípulos. Amém. Amém? Jesus negou Pedro negou 3 vezes a Jesus. Ele também 3 vezes foi levado a dizer que amava Jesus. Então não é um arrependimento qualquer. Não é um arrependimentozinho. É um arrependimento total na presença de Deus. Aleluia! E Deus, que é um Deus misericordioso, que é um Deus de amor, Ele quer restaurar a nossa vida. Glória a Deus. Amém. Ele quer restaurar a comunhão. Ele quer restaurar a intimidade. Ele quer restaurar tudo aquilo que Ele sabe que é necessário para podermos caminhar com Ele e na volta de Jesus Cristo subirmos para a eternidade. Aleluia! Então quando é que começa
restauração. Porque, meus amados, essa restauração é obra do sumo sacerdote, que é Jesus. Não é obra nossa, é obra dele. Amém? Então, quando é que essa restauração ela inicia na vida de Pedro? Ou na nossa vida? Aleluia! Está lá em Lucas 22, 61. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, que diz assim: então, voltando-se o Senhor, depois de Pedro ter negado 3 vezes, diz assim: voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. E foi por isso que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Foi aí que começou o primeiro ponto da restauração. Quando os olhos de Jesus fitam em nós, meus amados, quando a sua presença, a sua glória desce, e quando começa a mostrar o nosso pecado, não tem como. Nós temos que chorar amargamente. Aí começa o verdadeiro quebrantamento. O que eu fiz eu? Jesus me alertou. O que é que eu fiz? Meu Deus tinha dito que era para ir para a campanha. Eu fui para o sul, não sei para onde. Consequências. Consequências, porque Deus avisa. Deus não faz nada sem avisar os profetas. Aleluia! Quando Jesus olha, depois vem aquele arrependimento verdadeiro que já vimos que ele chorou amargamente. Aleluia! Eu vou-vos contar um segredo. Se calhar não é, mas é bom lembrar deste segredo, porque muitos não sabem. Jesus está à direita do Pai a interceder pelos seus filhos. Então, mesmo quando Jesus vê que aquele filho, na vez de seguir para a direita, foi para a esquerda, mesmo que ele diga: oh meu Deus, ele intercede por cada um de nós. Aleluia. Lá em Lucas 22, 32, nos versículos antes do que lemos agora, diz assim: Simão, Simão, 31 e 32. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Alertou ou não alertou Jesus? Eu, porém, roguei por ti. Amém. Glória a Deus. Glória Jesus, porém, roga por nós todos os dias, ó Pai. Glória a Deus. Eu creio nisso, senão nós já tínhamos caído e desfalecido. Glória a Deus. Obrigado. Para que a tua fé não desfaleça. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois Glória a Deus. tu Glória pois, a quando te Deus. converteres, fortalece teus Glória, irmãos glória, também. glória. Aleluia. Então, se tu estás firme, mas sabes que a tua irmã está a Glória, balançar. Aleluia. Fortalece-o com a tua oração. Abraça-o, cuida dele para que ele volte à casa do Pai. Aleluia. Não sejas orgulhoso, não sejas egoísta, porque muitos estão a desfalecer espiritualmente. Muitos estão a cair como Pedro. Precisam da nossa intercessão. Aleluia. Precisam do nosso amor. Aleluia. E quando tu te aperceberes, assim como Pedro se apercebeu e se começou a arrepender, diz a palavra do Senhor que Pedro, ele se apressou para encontrar a Jesus. Está lá em Lucas 24, 12. Vamos andar um bocadinho mais à frente, 2 capítulos. Aleluia, diz assim a palavra para nós. Oh, Xandarabacebe, Cantarabassuia. Quando aquela era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas, porque elas foram anunciar que Jesus tinha
noite nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Então, quando você souber que a restauração está a acontecer na sua vida, corra aos pés de Jesus. Glória a Deus. Corra para a presença de Jesus. Corra para este amor que é infinito, ele é imensurável, ele não acaba. Aleluia, porque ele dá a sua espera. Aleluia, aquele filho pródigo afastou-se do pai, mas quando ele perdeu todas as coisas, ele disse: até os servos do meu pai comem melhor do que eu. Aleluia, e ele pegou e morreu à casa do pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Para a presença de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque não há melhor lugar do que a presença de Jesus. Aleluia. E faz para Ele. E faz para Ele. Diga assim ao seu irmão: faz para Ele. Diga ao seu irmão: faz para Ele. Se calhar o teu irmão está precisando ouvir: faz para Ele. Esta confissão. Aleluia. Uma confissão verdadeira e humilde, como a de Pedro, que está lá no livro de João, no capítulo 20, que diz assim, a partir do verso 15: depois de terem comido, Pedro estava de barriga cheia, já não tinha como. Perguntou Jesus a Simão Pedro. Esta pergunta é para nós hoje também. Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. É tão fácil. Quem não consegue dizer isto que ama? Aqui. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Continuou. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. Quantas vezes é que Pedro negou a Jesus? Quantas? 2 vezes. Então vamos lá. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor. Pedro já estava aqui a carne a querer outra vez tomar ali um lugar qualquer, não? Tu sabes que te amo. Olha, primeiro, e ao acrescentar só os cordeiros. Olha agora, disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ainda não tinha havido completo arrependimento. Até que a terceira vez o faz lembrar da terceira vez que ele negou. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez. Oh, como não ficou o meu Jesus quando Pedro negou pela terceira vez. Oh, como não fica o meu Jesus quando nós o negamos quase todos os dias da nossa vida, quando escondemos quem somos em Cristo Jesus. E ele diz que nós somos embaixadores de Cristo nesta terra. Então como podemos negar Jesus deste modo, negando quem somos? Então, disse-lhe: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. E logo a seguir, Jesus lhe falou como seria o fim do Pedro. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente
e somos restaurados. Deus vai continuar a instruir o nosso coração. Amém. Aleluia. Então hoje é dia de restauro. Glória a Deus. Hoje é dia. Aleluia. Santo, 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 santo. Porque Jesus, Ele é aquele que nos dá a restauração. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Então chegue-se a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, Ele está constantemente a interceder pelos filhos de Deus. E nele, quando nos achegamos a Ele, meus amados, nós temos alívio. Pedro se aliviou quando chegou a Jesus. Glória a Deus. Nós temos descanso. Pedro descansou quando disse: sabes que eu te amo. Glória a Deus. Quando nós nos deixamos ser restaurados, Deus derrama sobre nós água viva. E o Espírito Santo volta a fluir em nós. Glória a Deus. Quando somos restaurados, é restaurada a comunhão na nossa vida. É restaurada a salvação plena em Jesus Cristo. Quando somos restaurados, como assim Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Deus vai trazer vidas para almas para nós cuidarmos. Glória a Deus. Andar com Jesus, diga assim para o seu irmão: andar com Jesus é vencer com Ele. É vencer com Ele. Foi muito fraquinho, só ouvi o aleluia do pastor Leandro. Andar com Jesus é vencer com Ele. É vencer. Diga assim: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então nós só temos que andar com Ele, porque senão nós vamos ser libertados. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Andar com Jesus é saber os seus planos diariamente na nossa vida. Amém? Então, deixe-se ser restaurado. Deixe-se ser renovado, transformado. Não se amolde às coisas deste mundo, mas deixe-se transformar pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para conhecer qual é a boa, perfeita e agradável de Deus sobre a sua vida. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Esta é a